Fala galera, beleza? Hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre as regras do ciclocross. Bom pessoal, para quem agora está acompanhando nesse final de ano a temporada do ciclocross, a gente fica assistindo lá e muita gente me pergunta a respeito das regras do ciclocross, porque é uma modalidade que não é muito difundida no Brasil, muito pouca gente conhece, então o pessoal fica falando, por que os caras usam aquelas bikes com os pneus tão finos, por que os caras não usam suporte de caramelo e não bebem água durante as corridas, né? Então vamos lá para algumas regras do ciclocross. Primeiro de tudo, a UCI, União Ciclística Internacional, ela determina algumas regras para qualquer bicicleta. Então, nesse gênero aí do ciclocross, vai entrar, por exemplo, a regra, que é uma regra geral do peso mínimo da bicicleta, que tem que ser 6,8 kg. Da mesma maneira, ela também tem dentro do ciclocross a mesma regra que tem para as provas de estrada. O guidão não pode ser mais largo do que 50 centímetros. E agora com a regra nova não pode ser mais estreito do que 35 centímetros. Então essas características da bicicleta, elas são importantes e as bicicletas de ciclocross têm que obedecer isso. Mais uma coisa que vai ser agora só das bikes de ciclocross. Os pneus não podem exceder 33 milímetros, ou seja, 1,3 polegadas. E os comissários da UCI, eles têm uma pecinha de plástico, que eles vão lá e eles, quando os caras vão alinhar, ou as meninas, eles vão lá e medem e colocam aquilo lá no pneu, para saber se não passou da medida, que é essa medida aí de 33 milímetros. Uma das coisas que mudou há pouco tempo, né, foi que a UCI, a partir de 2010, ela permitiu o uso de freios a disco nas bikes de ciclocross. Antes era proibido, né? Não sei se vocês se lembram, mas também era proibido nas bikes de estrada, e aí a UCI permitiu e todos passaram a usar. Outra regra para bike de ciclocross, assim como qualquer bicicleta, todas as rodas das bicicletas têm que ter no mínimo 12 raios. Então, por isso que a gente não vê em nenhum tipo de modalidade esportiva, né, os caras usando aquelas rodas de 4, 5 raios, a não ser quando aparecem exceções, que aí no caso vão ser no contrarrelógio, tá? Mas no ciclocross eles não podem usar, tem que ter as rodas no mínimo de 12 raios. Aí a gente vai ter as regras, pessoal, relacionadas com a corrida em si. Eu tô fazendo um resumo, porque se você entrar lá na UCI e for ler todas as regras só para o ciclocross, são 43 páginas de regras da UCI. Vocês acreditem, eu li tudo isso. Tem regra para a premiação, tem regra para quantidade de pontos que tem regra para a largura do pit, onde tem que ser o pit para trocar as bikes. Já falando, pessoal, esse negócio de trocar as bikes é permitido. Outra coisa, galera, quando você vê as corridas de ciclocross, você vê que os caras não levam garrafinha de água, né? Não é porque eles não querem, é porque não pode. Simplesmente. A UCI só deixa os caras usarem, beber água, ou comer alguma coisa, ou levar alguma coisa, se a temperatura estiver acima de 20 graus. E como dificilmente a gente vê uma situação numa corrida, porque essas corridas acontecem no inverno europeu, passar de 20 graus, então os caras não bebem água durante uma hora. Não é uma coisa complicada, porque geralmente o clima frio não faz com que você tenha problema de se hidratar, mas é uma regra, né? Todo mundo acha que os caras não bebem, mas é uma regra. Já teve situações onde eu vi os caras levando garrafa d'água e bebendo quando a temperatura passa de 20 graus. Outra coisa se os caras que estão para trás tiverem 80% do tempo da volta atrás do primeiro colocado, os organizadores podem retirar esses caras antes de tomarem uma volta. Então, isso aí, quem decide
é o pessoal lá da UCI que está na prova, ou os caras que são juízes da prova. Podem tirar ou não. Já teve caso de atletas tomando voltas, mas geralmente eles tiram os atletas antes de chegar no tempo de tomar a volta, tá? Outra coisa a respeito das barreiras, aquelas barreiras que você vê os caras pulando ou os caras descendo da bicicleta correndo. Aquelas barreiras elas têm que ter no máximo 40 centímetros de altura. Mas uma coisa interessante é que todos esses obstáculos que você vê no circuito, que são artificiais, eles também têm um limite para uma quantidade de apenas 6 obstáculos artificiais. Não pode colocar mais do que 6 obstáculos artificiais no circuito. Tá? Não tem uma quantidade mínima, mas também não pode passar de 6. Tá? E outra coisa, né? A distância desses obstáculos elas não podem exceder 80 metros. Geralmente isso aí são aqueles bancos de areia que os caras fazem, artificiais, eles não podem exceder 80 metros. Mais uma coisa dos obstáculos, eles não podem ser mais do que 10% da distância do percurso. Tá? E então tem bastante regra, né? A gente olhando acha que é uma coisa bem simples, que tem pouca regra, mas essas regras aí são para o esporte ser do jeito que ele é, e isso vai caracterizando o esporte e vai mudando, né? Então a questão, por exemplo, do pneu é determinante no ciclocross. E o pessoal fala assim, eles vão deixar com que os pneus aumentem? Não, ao contrário. Antigamente os caras podiam usar pneus até 35 milímetros. E agora eles abaixaram para 33 milímetros justamente para o esporte ficar diferente e diferenciar bastante do mountain bike, que é um esporte totalmente diferente do ciclocross. Gente, isso aí são apenas algumas regras, as regras mais básicas, né, das corridas de ciclocross. Depois eu vou fazer um vídeo falando dos campeonatos, que são muitos campeonatos, mas essas são algumas das regras. E algumas coisas que são interessantes da gente saber também. O ciclocross, ele é uma corrida por tempo. Então, por exemplo, elite masculina é 1 hora de corrida. Então, a partir da segunda volta, que eles vão saber quantas voltas vão ter na corrida. Então, eles vão dar 1, 2, médio tempo. E aí, os organizadores colocam lá 7 voltas, 8 voltas, para chegar o mais próximo de 1 hora. E sucessivamente, as mulheres uma quantidade de tempo menor, o sub-23 menor ainda, o júnior menor ainda, geralmente separando de 10 minutos, 60 para os homens, 50 para as mulheres, sub-23 e tal. O sub-23 masculino e feminino geralmente corre junto com a elite masculina e feminina e tem uma classificação à parte, tá? O júnior já é uma outra situação, eles já correm separados. E aí às vezes a gente vê na própria Copa do Mundo esse ano, a gente vê as meninas do Sub-23 ganhando na Elite. Isso aí acontece e também já aconteceu no masculino. Beleza, galera? Então isso aí, só um vídeo para falar um pouquinho sobre as regras do ciclocross. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem lá as corridas e a gente vai falar mais aqui do ciclocross no canal. Até o próximo vídeo, galera. Abraço!